Hello, students. How are you today? Como estão vocês hoje? Fine. Vamos para mais uma aula. Língua inglesa, Teacher Edvaldo, Sete Paulistana. Então, o nosso conteúdo é Action Verbs. O que é isso, Action Verbs? Então, verbos e ações, ou seja, ações dos verbos. Nós sabemos que em língua portuguesa, nós temos as ações dos verbos. Por exemplo, esse verbo aqui dessa gordinha, jump. O que é jump? Jump é pular, né? Então, é uma ação, né? Ação pular. Os verbos servem para isso. What's in action verbs? Qual é a ação do verbo? Então, qual é a ação do verbo? O verbo, né? A verb is one of the most important parts of the sentence. Então, o verbo é a parte mais importante de uma sentença. It tells the subject action. Então, ele conta, né? Ele conta a ação do sujeito. Ou seja, o verbo é uma ação de um evento e de um state of being. Então, de um estado que está começando, ou de alguma coisa que esteja iniciando. Always found in the predicate of a sentence. A verb to show action, a an action verb. Então, essa ação é chamada de que essa ação? Essa ação é chamada de action verb, ou seja, uma ação com verbo. Pode ser cantar, chorar, né? Sorrir, smile, run, correr, cry, chorar, walk, caminhar. Qualquer verbo indica uma ação. Present verbs. Então, os verbos, eles podem estar no presente, passado ou futuro. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessas três formas dos verbos. Então, in action verbs. In action verbs, eles descreve uma action que está acontecendo agora. Happen now. Que está acontecendo agora, now, nesse momento. Usamos o present, simple present. Então, um exemplo aqui abaixo. The bird flies. Observe, terminou em S por quê? Só termina em S quando vem he, she, e it. Então, nós só usamos os verbos dessas três formas. He, she, it. E tem que ser em frases afirmativas. Então, não pode ser negativa. Você não pode usar esse S somente em frases afirmativas. Então, preste atenção. Essa frase aqui, the bird flies. The bird flies. Os pássaros voam. O pássaro voa. Não quer dizer que está no plural, os pássaros. Não tem o S dos pássaros aqui, ó. Então, uso o S porque é uma frase afirmativa. Throughout the sky. Os pássaros voam através do céu, né? Ou seja, no espaço, no céu. Então, uso S porque pássaro é it. Se fosse o nome de uma mulher, seria she, né, o pronome. Ou pode ser o nome de uma pessoa, do singular. Se fosse um homem, seria he. Mas pode colocar o nome de uma pessoa? Pode sim. Então, lembra disso. Frases afirmativas usa S no presente simples. Eu irei fazer uma pergunta dessa depois, vocês vão marcar. O que tiver S é simple present. Então, usamos o verbo do presente simples porque está acontecendo nesse momento. Right now, nesse momento. Eu uso o S. Outra regrinha do S, acrescentamos o S quando ou S ou yes. Quando que nós usamos eles? Por exemplo, sleep, terminou em uma consoante, um P, uma consoante. Então, acrescenta somente o S. Próximo exemplo. Splash, terminou em SH, acrescenta S. Não quer dizer que está no plural não, né? Sleep é dormir. É porque está na terceira pessoa do singular e está no presente. E o último, cry, chorar, olha só, terminou em Y. O que fez? Quando vem uma consoante, você retira o Y e acrescenta IES. Agora, se fosse o verbo play, por exemplo, se fosse o verbo play, não tem necessidade de você retirar o Y. Por quê? Porque vem uma vogal, né, antes do Y. Então, você acrescenta somente o S. Não precisa de retirar o Y. Só retirou o Y aqui porque veio uma consoante. Do cry, chorar. Próxima regra é o simple past, o passado, né? Verbos do passado. Então, os verbos do passado, eles indicam uma ação que aconteceu
em um tempo ago. Time ago, então happened some time ago. Are past tense verb. Então, uma ação que começou no passado e ficou lá, né, e ela não tem andamento, por exemplo, the dog, o cachorro, went a bun. Observe que agora não usa mais o S, usa o ED. Então, toda vez que usa ED, são verbos regulares no passado. Então, esse verbo aqui indica uma ação no passado. O cachorro queria pegar um osso, queria um osso, né? O bun é osso. Então, o verbo está no passado, a ação que aconteceu, que já aconteceu, né? Main past, o verbo, which é D. Então, nós usamos o passado com o verbo ED ou D, né? Depende do verbo, ou IED. Depende da terminação. Terminou em P, consoante, é D. Acrescenta somente ED, né? Claps, palmas. Play, terminou em Y, acrescenta ED. Tries, terminou em Y, retira, né? Com a regrinha da consoante e coloca IED. Se eu perguntar, então, os verbos aqui com ED são o quê? Indica uma ação que aconteceu no simple past, no passado. Com S, era presente simples, simple present. E, por último, future, futuro, né? Então, os verbos podem acontecer também, né? De uma ação no futuro. Indica uma ação no futuro. Então, verbo which tell about action, which are going to happen, are future tense verb. Então, os verbos, eles contam uma ação, né? Que irá acontecer, né, no futuro. E os verbos que indicação, por exemplo, wake, wake up. Se você observar, toda vez que aparecer will em uma frase, ela indica que está no futuro, indicará que está no futuro. Por exemplo, we wake up at 6 a.m. Nós iremos levantar ou acordar, né? Up é levantar para cima, né? Depende do contexto. 6 a.m. a.m. é manhã, né? E p.m. é à tarde. Então, 6 horas da manhã. Então, indica um futuro, uma ação futura. Você somente acrescenta depois antes do verbo, né? Acrescentou antes do verbo, já coloca no futuro. Outras coisas no futuro é que nós podemos usar também will, going to, shall, I'm to. Então, você pode usar esses também para indicar futuro, além de will, né? Na negativa, esse will, vocês sabem que vocês já estudaram, fica want ou will not. Se você colocar want ou will not, want é na negativa. Eu não irei fazer tal coisa. Então, um exemplo, going to start, ó. Se tiver going to também, indica futuro. Irá começar. Shall e-mail, enviar um e-mail, ó. Shall é um modal verbo, também indica futuro. E outro exemplo, will enjoy, irei desfrutar, né? Desfrutar alguma coisa no futuro. Então, esses três aqui, todos indicam futuro. Por fim, I help verb, which a main verb to help understand and the action take place. Então, nós podemos usar was ou were no passado para indicar que ele está no passado. Então, quando que eu uso was? É com he, she, it was. E were com as outras pessoas, né? I, you, we e they. Então, eu uso were com essas pessoas. We e they. Eu uso com essas pessoas, tudo certo? Agora, o was eu uso com he, she, it, né? Então, eu uso com he, she, it. Aqui tem um e no meio. Eu uso com he, she, it. They. Então, was, he, she, it. Esse aqui, ó, was. Ou o nome de uma pessoa. Então, singular was, plural were. E o presente, você usa is, are e am, que você já estudaram o verbo be no presente. Então, Elmer was using the computer. Elmer estava usando o computador, né? Um computador. Então, se o professor pedir no teste, marque a alternativa que esteja no futuro. É um desses, ou will, going to, ou shall. Marque uma ação que esteja no passado. Qual que vocês vão marcar? No passado, terminando com ED. Marque uma ação que esteja no presente. Então, marque uma terminação com ES, com S e ES. Então, esses são os verbos que nós estudamos hoje. Então, ações, né? Action com verbos. Bye, see you later. Até a próxima. Responda as questões do simulado
Good luck, boa sorte. Good performance.